Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E a palavra que Deus separou para a nossa meditação de hoje está em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, um único versículo que eu vou ler para vocês, mas ele é muito, muito, muito importante. Quando Paulo, ele diz, no versículo 20, ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olhe como é importante esse versículo. Primeiro, que para você se esvaziar do seu eu, você precisa lembrar da cruz. Você precisa lembrar daquilo que Jesus disse quando estava chegando a hora da crucificação, quando ele viu que ia ser entregue. Ele pede ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Nesse momento, ele nos ensina que nós devemos renunciar. E olhe que essa renúncia de Jesus, da própria vida, de ter que passar pela humilhação da cruz, não foi porque ele precisava de pagar o preço para a salvação dele. Ele é o Filho de Deus. Ele veio com esta missão de nos salvar. Porque ele é o Filho de Deus. Ele não tinha nenhum pecado para pagar. E ele pagou os nossos pecados na cruz. Ele veio com esta missão na terra, de pagar o preço dos nossos pecados. E ele disse: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a promessa dele é de vida, vida eterna. E nós, no momento em que entendermos que precisamos nos esvaziar do nosso eu, para que ele habite em nós, aí ele nos enche. Depois de vazio, aquilo que está ocupado, não tem como colocar outra coisa. Então, o velho homem, enquanto ele está em nós, muitas vezes a pessoa acha que simplesmente vai na igreja e ali naquele momento que ouviu a palavra de Deus, foi tocado pela palavra de Deus e aí reconheceu a dependência de Deus, o sacrifício da cruz, e aí diz: eu quero Jesus, entrega a vida a Jesus. Mas continua sendo o velho homem, com a natureza de Adão, a natureza pecaminosa, a natureza caída. O que acontece? Não nasce de novo. E não nascendo de novo, não tem salvação, não tem vida eterna. O mérito foi do Senhor, que se entregou por nós na cruz do Calvário. Agora nós precisamos nos esvaziar, renunciar ao nosso eu e deixar que ele nos encha. Quando você se esvaziar do seu eu, aí o lugar está desocupado. Aí o Senhor vem, faz morada em você. E você tem que entender que ele não deve ser só o seu Salvador. Ele deve ser o seu Senhor. E ele sendo Senhor, ele que decide a sua vida. As coisas que você quer viver, as coisas que você quer fazer, você precisa conversar com ele, ter intimidade com ele e perguntar a ele: se o Senhor estivesse no meu lugar, o Senhor faria isso? Será que a minha atitude com o meu próximo
o Senhor faria exatamente desse jeito? Então, quando você entende que precisa ter a natureza de Cristo para ter a vida eterna, aí você vai entender esse versículo. Quando Paulo diz isso, que já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu acho muito lindo o que ele diz. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando não merecíamos ser amados, quando éramos inimigos dele. Ele intercedeu até pelos que estavam crucificando ele e zombando dele. Então é essa natureza de Cristo que nós temos que receber essa natureza, permitir que ele nos encha com o Espírito dele, o Espírito Santo. Por isso que ele disse que era necessário que acontecesse daquela forma. Ele ia morrer, ele ia subir aos céus, sentar à direita do Pai e enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá discernimento. E esse Espírito Santo você só pode receber quando você se esvaziar. Você precisa de se esvaziar. E não é fácil. Precisamos de pedir o socorro mesmo, do alto. O socorro de Deus, porque a nossa natureza é difícil. É muito complicada. Nós temos um mega amor por nós mesmos. E o egoísmo nos faz mesquinhos e cegos. Não entendemos o pensamento do Senhor, mas nós temos que entender antes que seja tarde. Por isso que eu fiz umas anotações aqui. Se você se esvaziar do seu eu, Deus vai te encher dele. Aí é bom, viu? É maravilhoso quando você se permite ser cheio do Espírito Santo. É maravilhoso, é muito bom. Então eu fico assim, eu digo, meu Deus, como o Senhor é lindo, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de entendermos através do Espírito Santo que basta que você renuncie ao seu eu. Que aí você nem vai sentir desejo de pecar. Quando ele faz morada em você, a história muda. Se você se entregar sem reservas, não deixa aquele tiquitinho não, aquele pecadinho gostosinho que tá ali, mas é só besteirinha. É, Senhor, tenta até negociar com ele para continuar naquele pecadinho. Não tem negociação com pecado, não. Luz não dá certo com trevas. Na hora que a luz chega, as trevas são dissipadas. Então, tem que ser sem reservas. Quando você se entregar sem reservas ao Senhor, Ele vai fazer morada em você. E vai te dar o verdadeiro sentido da sua vida. Aquele plano que Ele tinha quando você estava ainda sem forma, sendo gerado no ventre de sua mãe, sendo formado, multiplicando as células e formando ali, aquele plano que Ele escreveu cada dia de sua vida, Ele vai cumprir quando você permitir que Ele habite em você. E não fica duas coisas no mesmo lugar. Então, se você está cheio de si, pode ter certeza, você não está dando lugar ao Espírito Santo. E aí você não vai nascer de novo. Se você se render ao Senhor, deixando Ele te guiar e te governar, Ele ser Senhor, a sua vida será plena, repleta de paz e de alegria, incondicional. Agora isso aí é interessante.
é que as coisas do mundo, quando você está em Cristo, as coisas do mundo não roubam a sua alegria e a sua paz. Você fica naquela aflição, na hora que você toma conhecimento, aí vem a lembrança, quem está em mim? Quem reina sobre toda a terra? Sobre os ímpios e sobre os bons? Quem reina? O autor da vida? O rei do universo? O príncipe da paz? Como é que você não vai ter paz se ele habita em você? Então é incondicional. Olha o que ele disse. No mundo tereis aflições, vírgula, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu por você e por mim. Por isso que nada pode roubar a nossa paz e a nossa alegria. É abrir mão da natureza pecaminosa que temos e começar a viver os valores de Cristo. Meu Deus. É nascer de novo mesmo. Então a sua vontade já não é mais sua vontade. Deixa que Ele decida por você. E o bom é que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eita, que coisa boa! E a nossa, muitas vezes, meu Deus, o coração é tão enganoso. A nossa vontade, muitas vezes, pode nos levar para a morte, para o sofrimento, para causar sofrimento na vida de outras pessoas. Nossa vontade é egoísta. Ela não é boa, não. Vamos deixar Jesus dizer o que devemos fazer? Aí a vida vai se tornar muito melhor, incomparavelmente melhor. Por isso essa proposta dele hoje. Se esvazie de si mesmo e deixe que ele te encha com o Espírito dele. Temos que experimentar uma nova vida em Cristo. Vale a pena. Peça forças a Deus. Não é mérito seu. Não é mérito meu. É dele. É através do mover dele. Quando você se permite. Porque ele é educado. Satanás é invasor. Jesus não. Ele não. Ele espera que você entenda através do Espírito Santo para que você possa ter a vida eterna que ele preparou para você. E que o ladrão de almas quer roubar de você. Por isso que te engana, que coloca tanta coisa para te afastar do Senhor. Não se deixe levar por isso. Há um lugar de descanso em ti. Esse lugar é no Senhor. Sabia que é um louvor muito lindo? Que o Senhor me despertou na madrugada do dia 22 de março de 2020, no auge da pandemia. E o Senhor, Ele colocou esse louvor no meu coração. E Ele colocou no meu coração o desejo de abrir este canal para falar o que Ele quiser que eu fale. Ele que me dá a palavra. Eu não tenho palavras, mas Ele tem. Eu oro e aí quando eu chego aqui, Ele fala. E quem é edificado primeiro sou eu. Acredita? Quando eu vou fazer a edição do vídeo para passar para o canal, meu Deus do céu. Ele fala tanto comigo. Oh Deus bom, maravilhoso é o nosso Deus. Ai, receba esse Deus, esse único, só tem um, aquele que morreu por você, através do próprio Filho. Quando Jesus veio ao mundo, o Pai enviou Jesus. Na hora que o Pai enviou esse presente,
que nós estamos bem pertinho de comemorar o nascimento dele. Esse presente que Deus nos deu, você tem que lembrar que a dor da cruz, ela doeu mais no Pai do que no próprio Filho, do que aquele que estava pregado por nós. Porque você sabe o que um pai, o que ele quer do filho? Só que o filho seja feliz, não sofra nenhum dano. Então o Senhor sofreu a dor da morte de cruz do filho, por você e por mim. Por isso que vale a pena. Vale a pena, porque quando você se esvazia de si e você permite que o Senhor te encha com o Espírito Santo, você ganha uma nova identidade. Você se liberta daquela identidade pecaminosa de Adão e você entra em uma nova vida. Ela é completamente transformada. Em Cristo, você tem vida e vida em abundância. E com Ele, você tem uma nova identidade. Uma nova identidade. Interessante é que o Senhor nos alerta para que devemos ter um cuidado muito grande quando o Senhor, Ele conquista para nós esta nova identidade. É que você não olhe para trás quando você entregar a sua vida para Ele. Quando você entender que você só chega ao Pai se você passar pela cruz, tem que passar pela cruz. Se você não lembrar da cruz, se você não lembrar do Filho de Deus, se você não lembrar do sacrifício de Jesus por você, se você não entender que Jesus se esvaziou completamente para fazer a vontade do Pai, se você entender isso, você não vai mais querer olhar para trás. Cuidado! Tem uma passagem na Bíblia que o Senhor diz que um homem, ele era endemoniado. E aí ele foi liberto. E a casa, que ele diz que é o próprio homem, a casa ficou limpa. E esse homem estava limpo, estava lavado pelo sangue de Jesus, estava purificado. Mas o diabo, ele é astuto e teimoso, a cabra teimoso. O que ele fez? Ele foi novamente tentar se aproximar daquele homem, entrar na casa. E quando ele chegou, a casa estava muito limpa. E ele viu que ele não ia conseguir. Ele chamou mais 7 demônios. E o segundo estado daquele homem ficou pior do que o primeiro. Olha o perigo de você conhecer a palavra de Deus, mas você começar a paquerar com o velho homem, com o pecado. O desejo de voltar para o vômito. O pecado é um vômito. E você voltar para ele, você se lamear no vômito. É isso que acontece quando se olha para trás, depois que se ganha uma nova identidade. Então, cuidado. Quando você decidir entregar a sua vida ao autor dela, tenha cuidado com a astúcia de Satanás. Ele não vai deixar a coisa passar batida, não. Ele vai tentar contra você. Ele tentou contra Jesus, olha como ele é atrevido. Ele tentou contra o Filho de Deus, contra o Cordeiro, para que o plano do Senhor não se cumprisse. E nós todos fadados para a morte eterna, por causa de Adão.
Porque ficamos com a natureza do pecado de Adão. E Jesus veio nos transformar, nos dar uma nova vida, uma oportunidade de voltarmos para o Pai, para termos a vida que só temos nele. Então temos que ter muito cuidado, muita cautela. Olha a oportunidade que a mulher de Ló teve para sobreviver à tragédia de Sodoma e Gomorra. A execução, o juízo de Deus. Porque Deus tem que ser honrado e respeitado. Reconhecido como santo, santo, santo. Ninguém vai para Deus de qualquer forma. E quando Deus ele derramou juízo sobre Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló, por causa da misericórdia de Deus na vida dele e por ouvir aquela forma tão delicada, tão amigável de Abraão, perguntando, mas se tiver 50, aí ele, eu não destruo. Mas se até que chegou em 10. Ele disse, pronto, se tiver 10, eu não destruo. Não tinha 10 justos naquela cidade. Cidade, não tinha 10 justos. Por isso que ela foi destruída. Mas o Senhor teve misericórdia e pelo amor que ele tinha a Abraão, ele foi até Ló. E ele deu a oportunidade e enviou os 2 anjos que foram altamente desrespeitados pelas pessoas da cidade, que eles tentaram entrar na casa de Ló para abusar dos anjos. Olhe como a coisa estava igual a esse carnatal, que todo mundo acha muito engraçadinho. Na véspera de celebrarmos o nascimento do nosso Salvador, eles inventaram agora um carnaval, chamando de carnatal, porque é perto do Natal. Essa ousadia de Satanás. Então eles ousaram contra os anjos do Senhor. Só que os anjos do Senhor cegaram aqueles monstros que estavam tentando entrar na casa de Ló. E assim, o dia amanhecendo, eles chamaram Ló, apressaram Ló, porque Ló parece que estava mais devagar. Estava meio lento. Que eles apressaram Ló e a sua família. Levaram Ló, a esposa e as filhas. E o que aconteceu, irmãos? Nós sabemos que a mulher de Ló olhou para trás. Eu acho que alguma coisa que ela pensou, eita, deixei uma pulseira. Ou então, aquela coisinha que era tão engraçado quando eu sentava na calçada, ficava falando mal da vida alheia. Ou então, olha, eu não sei o que foi o olhar dela para trás. O que foi essa saudade daquele lugar tão terrível, tão podre, tão cheio de maldade, tão perverso. E ali ela estava contaminada, porque ela olha para trás. Ela deseja aquele lugar. E por isso ela perece. Cuidado para não olhar para trás. É chegada a hora de nos reconciliarmos com o Senhor. Não é falta de aviso, não. Todo momento, quando você entra em qualquer rede social, você vai encontrar esta mesma mensagem. Jesus está voltando. O anticristo já está solto, já está trabalhando, já está agindo. Nós estamos vendo. Precisamos urgentemente nos despirmos do velho homem, para que, uma vez vazios do nosso eu, da nossa natureza pecaminosa,
sejamos cheios do Espírito Santo. Que aí nós somos felizes, plenos. E a certeza da vida eterna nos traz um alívio grande. Não porque sejamos dignos, mas porque ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, quando o cristão diz: eu creio que os meus pecados foram lavados pelo Cordeiro Santo, pelo sangue do Cordeiro. Então, quando você tem esta consciência, você é salvo. Você não vai mais viver a natureza de Adão, e sim os propósitos de Deus, nos valores cristãos. Nós somos a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. O adversário quer roubar essa sua identidade, o seu DNA. Quem foi que fez você existir? Foi o Criador dos céus e da terra. Então volte-se, tome posse da sua filiação. Você é filho do Deus Altíssimo, é filha do Deus Altíssimo. Então deixa tudo aquilo que possa te afastar do Pai, deixa longe. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de você. É importante lembrar disso. Deus te chama para renovar. Tem um louvor tão antigo que diz: hoje ele te chama para renovar. Hoje ele te chama para restaurar. Hoje ele te chama para dele derramar. Permita. Se permita ter uma vida eterna com o Criador dos céus e da terra, com aquele que não abre mão de você, mas que espera uma posição sua, uma decisão sua. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aquele que morreu por você, se você quer que Ele, a partir de hoje, governe a sua vida, e você quer aprender mais dele, você quer mergulhar nas Escrituras Sagradas, talvez você conheça tantos livros, mas o principal livro que te leva para a vida eterna é a bússola. Você não conhece? Então vamos, é tempo. Ainda dá tempo. Então, leia essa palavra, conheça o amor de Deus, mergulhe nele e permita que ele derrame dele em você. Se você quer, você faz uma oração agora. Você fecha os seus olhos, aonde você está, e diga: amado Deus e soberano Pai, eu entrego a minha vida agora no teu altar. Eu reconheço, Pai, que pequei contra ti em minhas atitudes, palavras ou omissões. Eu sei, Pai, que eu não mereço, mas eu creio que o teu Filho se entregou na cruz por mim, para pagar o preço dos meus pecados. Então eu te peço, Pai, nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, no momento em que eu estou agora, eu te peço, Paizinho, que o Senhor me receba, me aceite como teu filho, me dá uma nova vida, me fortalece para que eu não olhe para trás. Escreva o meu nome no livro da vida, como tem na palavra, nas Escrituras Sagradas, que aquele que se entrega ao Senhor tem o seu nome escrito no livro da vida. Pois eu vos peço,
Me aceita, Senhor. Me aceita, Senhor. Eu quero que o Senhor faça morada em mim. Me esvazie, Senhor. Fique à vontade. Tire tudo que não vem do Senhor. Tira de mim. Me liberta. Me liberta de drogas. Me liberta da prostituição. Me liberta de tudo que não te agrada. Me liberta do velho homem, da natureza de Adão. E derrama sobre mim um espírito renovado. O teu Espírito Santo, para que o Senhor me conduza para a vida eterna. Até aqui. Fique com Deus, na gloriosa e maravilhosa paz do Senhor.